Imagina o cenário, tipo, o líder supremo de uma nação, um rei com poder absoluto, e de repente ele se vê completamente isolado num deserto escaldante. Uhum, exausto, né? Exato. A garganta seca, exaustão física, mental, fugindo o mais rápido que pode para salvar a própria vida. Mas sabe, o detalhe mais cruel, aquele que realmente dilacera a alma, não é a falta de água. É a traição. Isso. O detalhe devastador é saber que quem está liderando o exército inimigo, quem quer roubar o trono, é o seu próprio filho. O que passaria pela cabeça de um ser humano num lugar como esse, nas noites de insônia? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este mergulho profundo nas nossas fontes de estudo. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Com certeza. E olha, para iniciar o nosso tempo juntos da melhor forma possível, eu gostaria de declarar uma bênção muito especial, que a paz divina, uma graça abundante e uma sabedoria transformadora estejam sobre o dia e a semana de cada pessoa que nos acompanha agora, Amém. trazendo luz, conforto e direção clara para todos os passos de quem nos ouve. E receber essa bênção é o clima perfeito por que vamos fazer hoje. Porque é sempre um privilégio enorme mergulharmos juntos nesses textos antigos. Há uma riqueza inesgotável em analisar documentos que atravessaram milênios e ainda descrevem a nossa condição humana com uma precisão cirúrgica. Nossa, nem me fale. E hoje o nosso roteiro é realmente intenso. Nós vamos focar a nossa análise num texto que é, ao mesmo tempo, uma obra de arte poética e um relato de sobrevivência extremamente cru, que é o Salmo 63. Um texto fascinante. Demais! E para guiar nossa conversa, para não perdermos nenhum detalhe histórico ou teológico, nós estamos nos baseando nas notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada e também na profundidade dos comentários do estudioso Ellen P. Ross. É o material perfeito para entender as engrenagens ali por trás das palavras. E a nossa grande missão nesta análise hoje é mapear uma metamorfose psicológica e espiritual que desafia a lógica. Porque esse texto nasce literalmente no fundo do poço, sabe? Uhum. É um ambiente de isolamento, escuridão, aridez total. Só que, incrivelmente, os estudiosos apontam de forma unânime que isso não é um lamento de derrota. Sério? Pelo contrário. Ao que tudo indica, esse texto constrói sobre aquelas fundações do Salmo 61 e 62, que traziam lamentos mais pesados e atinge aqui um verdadeiro clímax da fé. Ele evolui para um hino de expectativa e confiança. O nosso trabalho hoje é entender como essa virada acontece dentro da mente do autor. Nossa, então vamos desempacotar isso passo a passo, porque a jornada visual desse texto é uma montanha-russa, né? A gente vai explorar como uma sede física, daquelas que racham a terra, consegue ser traduzida num banquete farto para a alma. Exato. Vamos entender a mecânica por trás de lidar com noites de insônia, encontrar esconderijo debaixo de asas protetoras e, no fim das contas, até encarar um destino terrível envolvendo chacais no deserto. O texto dá uma guinada forte no final. Mas, bom, toda essa intensidade começa a fazer sentido quando a gente olha para as coordenadas geográficas que abrem o texto. O cenário molda a linguagem, né? A indicação inicial afirma claramente que o autor, Davi, está no deserto de Judá. Isso já levanta uma pista crucial, porque lendo o material de apoio tem um detalhe no título do Salmo que muda toda a perspectiva. Qual o detalhe? O texto menciona Davi ostentando o título de rei. Ah, sim. Então, se a gente juntar as peças, isso significa que não pode ser aquela famosa fuga da juventude dele quando ele se escondia nas cavernas fugindo do rei Saul. Ele já tem a coroa aí. Perfeito. Portanto, estar no deserto de Judá fugindo, já como um rei, aponta direto para aquele episódio terrível lá de 2 Samuel, a rebelião de Absalão. Uma dedução perfeita. A traição familiar, transformador física da fuga numa agonia psicológica indescritível. Não é uma nação estrangeira invadindo. Não, é o próprio sangue. Exato. O próprio sangue se levantando para usurpar o trono e destruir o pai. E por causa dessa conspiração, o rei se vê forçado a entrar no deserto de Judá, que é uma das regiões mais inóspitas e implacáveis ali da área.
A sobrevivência por si só já exige um esforço gigante. E a dor não para na traição política, né? Tem um elemento de perda de identidade aí. Sendo arrancado de Jerusalém às pressas, ele foi separado do santuário formal de adoração. Perdeu o acesso. E isso, não tem mais acesso à Arca da Aliança, que era tipo o ponto de encontro visível da glória de Deus para aquele povo. Então o exílio não é só político, é um exílio espiritual. E isso é fundamental para entender as primeiras linhas do texto. O estado de privação extrema, a falta de água, o calor, tudo isso serve como um catalisador. A experiência do corpo acaba ditando a linguagem da alma. Faz todo sentido. O texto diz, abre aspas, "A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exauste sem água." Ou seja, a privação material fez com que os sentidos espirituais dele ficassem em alerta máximo. A sede física virou a metáfora perfeita. É uma imagem muito poderosa. É como se o deserto ao redor dele fosse um espelho do interior dele naquele momento. E tem um detalhe nas notas linguísticas que me chamou muita atenção, sabe? Qual? A expressão hebraica usada para "eu te busco ansiosamente" carrega na raiz o sentido de buscar logo ao amanhecer, tipo, de madrugada te buscarei. O fato de o texto original ter essa conotação influenciou gerações. Relatos históricos mostram que muitos cristãos adotaram esse salmo como a primeira leitura do dia. Olha, essa prática histórica faz total sentido quando a gente analisa a dinâmica do próprio deserto. A madrugada, no ambiente árido, é um momento de maior vulnerabilidade. Por causa do frio, O frio congelante da noite ainda está nos ossos, mas você tem a certeza de que o calor mortal do sol está a poucas horas de voltar. Então, buscar a conexão exatamente nessa transição, na madrugada, é uma forma de estabelecer uma âncora antes que o caos do dia comece. nossa, mas isso nos leva ao grande nó da questão. E a gente precisa investigar isso. Como alguém que está fisicamente no limite, correndo o risco real de ser assassinado, consegue mudar o foco da própria miséria para a glória de Deus? É a grande virada, né? Sim. Em que ponto o foco deixa de ser o desespero e se torna um louvor? Essa ruptura lógica acontece no que os analistas consideram o eixo central do Salmo. Tem uma declaração audaciosa no versículo 3. "Porque a tua graça é melhor do que a vida." A palavra para graça ali carrega o peso do amor leal, da fidelidade inquebrável. O autor coloca a vida de um lado da balança e essa graça do outro. E a graça pesa mais. Mas espera aí, isso desafia um instinto básico de sobrevivência. A vida biológica é o requisito para qualquer outra experiência. Sem vida, não tem o que desfrutar, né? Biologicamente, sim. Mas a argumentação teológica aí propõe que a vida biológica perde o valor supremo se for vivida à margem desse amor leal. Mesmo perdendo o trono, a honra ou a vida no deserto, a certeza daquela aliança oferece uma satisfação que o ambiente externo não pode anular. Caramba, e aqui a coisa fica realmente interessante. Imediatamente após colocar a graça acima da vida, a linguagem muda de forma radical. O cara que estava cercado de poeira começa a usar vocabulário de alta gastronomia. Sim, é impressionante. Ele diz que a alma se farta como de saborosa comida, as comidas mais ricas. Como exatamente o simples ato de louvar consegue satisfazer alguém como um banquete físico, especialmente no meio do nada? Bom, os comentários do Alan P. Ross lançam uma luz essencial nisso. O senso comum trata o louvor como uma reação, tipo, as coisas dão certo e você agradece. O padrão é esse. Mas o Ross demonstra que, na estrutura desse texto, o louvor tem uma função ativa. O ato intencional de focar a mente nos atributos de Deus recalibra a percepção da realidade. Ao desviar a atenção do exército do Filho e focar na magnitude divina, o pânico perde espaço. É esse redirecionamento que alimenta a esperança, nutrindo a alma melhor que qualquer banquete. Então não é alienação. Ele não está fingindo que o deserto sumiu. De jeito nenhum. Ele está injetando na própria mente uma realidade mais sólida para suportar o ambiente. Perfeitamente. E a prova de que isso não é só uma fuga psicológica passageira acontece no momento mais crítico do dia,
que são as vigílias da noite. Ah, noite. O texto faz questão de mencionar o período noturno, né? Quando no meu leito me recordo de ti e em ti medito durante as vigílias da noite. Qualquer um que já enfrentou uma crise severa conhece bem as vigílias da noite. É a famosa insônia induzida pela ansiedade. Exato. Quando o barulho cessa, os medos gritam na mente. E a insônia é a resposta fisiológica padrão diante de uma ameaça iminente. O sistema nervoso fica em alerta. Mas o texto mostra uma técnica de sobrevivência mental incrível. Em vez de projetar os piores cenários, tipo o exército se aproximando, o autor pratica meditação deliberada. Como funcionava isso na época? No Oriente Médio Antigo, meditar não era esvaziar a mente em silêncio. Era preencher a mente ativamente. Envolvia murmurar, vocalizar baixinho, repassar promessas e memórias. O esforço físico de sussurrar essas verdades silenciava o ruído da ansiedade noturna. Que fantástico. Então há uma ação quase rítmica de combater a ansiedade, ocupando o espaço com memórias de Deus. E aí surge aquela imagem poética de cantar de alegria à sombra das tuas asas. Dada a saudade que ele sentia do santuário, deve ser uma referência às asas dos querubins da arca, né? É muito provável. Incapaz de ir ao templo, ele ergue um santuário portátil dentro da própria mente. E isso gera uma ação descrita por um verbo hebraico muito rico, o verbo dabak. Dabak. Isso. O texto diz, a minha alma apega-se a ti. Esse apegar-se é agarrar com força, colar-se. É a perseverança humana. Mas a frase seguinte revela o sustentáculo disso. A tua mão direita me ampara. Tem uma simetria fascinante aí, né? É como se a mente exausta fizesse um movimento desesperado de se agarrar, mas o que impede a queda é a solidez de quem segura. A mão direita na literatura antiga é símbolo de força. Exatamente. E é justamente após estabelecer essa base segura, após se saciar no banquete invisível, que a narrativa dá aquela inflexão drástica que você comentou mais cedo. Tendo a estrutura emocional restaurada, o autor finalmente encara a ameaça concreta. De repente, passamos de asas protetoras para espadas e chacais. O tom desmorona para dar lugar a um cenário de confronto explícito. O que isso significa? Essa transição reflete o retorno à realidade objetiva, mas agora com a mente ancorada. A visão sobre os inimigos não é baseada em sede de vingança passional. Segundo o comentário da Bíblia de Estudo no contexto israelita antigo, o rei ungido era o representante terreno dos propósitos celestiais. Entendi. Então era uma afronta divina? Sim. Os conspiradores estavam tentando anular violentamente uma ordem estabelecida por Deus. Por isso a declaração confiante de que eles descerão às profundezas da terra e cairão pela espada. Natural da Bíblia de Estudo, a gente percebe que o horror embutido nessa frase é enorme, né? O peso cultural era absoluto. Os chacais são necrófagos, como em carniça. Na mentalidade antiga, a forma como um corpo era tratado após a morte estava ligada à honra da linhagem. Ter um sepultamento adequado era um direito sagrado. Então ficar insepulto era a desonra suprema. Ser largado a céu aberto para ser rasgado por chacais significava apagar a memória e amaldiçoar a existência daquela pessoa. A demonstração final de rejeição. A jornada do texto é assombrosa. Começa com um homem vagando na poeira, com um filho querendo a cabeça dele, e caminha para essa convicção de que a traição vai ruir de forma humilhante. E o Salmo conclui dizendo que o rei se alegrará em Deus e que as bocas dos mentirosos serão tapadas. O triunfo não é o ego do rei sendo exaltado, sabe? O eixo da celebração é a justiça divina sendo restabelecida e o fim do caos. E tem uma síntese genial do Alan P. Ross nas anotações que amarra tudo isso. O que ele diz? Ele conclui que o ato de louvar no auge do desespero não é só um método de sobrevivência. O louvor é em si mesmo a evidência primária de que a resposta divina já começou a acontecer. Espera, como assim a evidência primária? A resposta não é quando o exército inimigo é derrotado? Essa é a armadilha do nosso pensamento comum. Pensa no fluxo dos eventos. A sensação de banquete farto e a segurança acontecem enquanto ele ainda está cercado de areia, ainda sofre ameaça de morte e ainda é caçado. É verdade, o ambiente não mudou nada. Exato, não choveu, o exército não recuou, mas a alma dele foi estabilizada.
O fato de o louvor brotar antes de qualquer solução externa é a prova de que o poder divino já está agindo e suprindo a necessidade mais urgente. O milagre fundamental ocorreu internamente. Uau! Essa percepção é arrebatadora. A mudança começou no momento em que a mente escolheu o ponto de foco sobre as estrelas do deserto. O que nos deixa com uma reflexão final muito intrigante para quem nos acompanha. Qual seria? Pensa bem, a gente destrinchou como a privação afiou a necessidade espiritual. Mas e o dia seguinte? Pensemos no momento em que a rebelião foi esmagada e o rei voltou aos corredores luxuosos do palácio, cheio de abundância. Será que a adoração nas cortinas de seda jamais conseguiu atingir o mesmo grau de intensidade daquela forjada na aflição? Até que ponto o conforto humano acaba anestesiando a nossa sede pela presença divina? Essa é a grande ironia, né? Muitas vezes a aridez é que produz as conexões mais inquebráveis. Fica aí essa provocação profunda para cada pessoa mastigar durante os próximos dias. Infelizmente, o nosso tempo de análise técnica precisa se encerrar por aqui. Passa muito rápido. Passa mesmo tendo tantas camadas para explorar sobre o Salmo 63. No entanto, este mergulho profundo se encerra aqui, mas este momento de adoração não. Exatamente como combinamos lá na abertura, o áudio vai continuar agora com um louvor belíssimo, composto justamente com base na estrutura desse Salmo 63. É a transição perfeita. Levar o que foi compreendido de forma racional e permitir que isso seja processado pelo coração. Com certeza absoluta. Nós convidamos de coração cada pessoa que nos ouviu até agora a continuar nesse estado de comunhão e devoção a Deus. Feche os olhos se o seu ambiente permitir, escute as palavras que virão e deixe que a mensagem de esperança destino continue ecoando, servindo como aquele banquete nutritivo, exatamente como aconteceu nas madrugadas daquele deserto. Um grande e afetuoso abraço a todos, aproveitem este louvor e até o nosso próximo mergulho. O mundo é uma terra árida, exausta e sem água. A gente corre atrás do vento e só acuma mágoa. Mas no meio do deserto, quando a força é ausente, o cristão levanta os olhos e busca a sua nascente. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja numa terra quente. Assim eu Te contemplo no santuário, pra ver a Tua força e a Tua glória. O deserto não é o meu fim, é só o palco da Tua vitória. Eu olho pro mundo e vejo que nada pode me saciar a sede do meu coração, só a Tua presença pode curar. A religião não mata a sede, a riqueza é só ilusão. O que eu quero é a água viva, inundando o meu coração, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão, curando a minha ferida. Assim Te bendirei enquanto eu viver, em Teu nome levantarei as mãos para Te engrandecer. Viver sem Ti não é vida, é apenas respirar. A Tua graça é o ar que a minha alma quer sugar. Como de banho e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios
a minha boca te exalta. Quando no meu leito me lembro de ti, e nas vigílias da noite medito, o cristão transforma a insônia num culto de amor infinito. Porque tu tens sido meu auxílio Na hora da dor, à sombra das tuas asas, eu canto de alegria e amor. A religião não mata a sede, a riqueza é só ilusão. O que eu quero é a água viva inundando o meu coração, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, curando a minha ferida. Assim te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as mãos para te engrandecer. Viver sem ti não é vida, é apenas respirar. A tua graça é o ar que a minha alma quer sugar. A minha alma sai Se apega a ti, tua mão direita me ampara. a tua destra me ampara. Eu acho que estou segurando em tuas mãos de amor, mas é a tua mão forte que me sustenta, meu Salvador. Os que procuram a minha morte descerão às profundezas, mas o rei se alegrará em Deus, provando as suas riquezas. É melhor do que a vida, a sede acabou, A minha alma foi preenchida. à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A noite escura do deserto virou mais lindo dia. Em teu nome eu levanto as minhas mãos. A minha alma tem sede e tu me deste de beber. A tua destra me ampara nas vigílias da noite.